Se não fosse a ação afirmativa de reserva de vagas, não teríamos uma jovem negra de periferia, professora, mestre em educação e deputada federal. Não é privilegiar os mais pobres, e sim ter uma equiparação entre brancos e pretos nos espaços de poder, nos espaços públicos. Isso é um verdadeiro absurdo. Não me venha falar que os Estados Unidos estão revisando, veja bem, porque agora uma maioria conservadora no Suprema Corte. Lá já são 60 anos de ações afirmativas que permitiu ter até um presidente da República negro. Eu entendo que esse é um grande equívoco, que mais uma vez se está cometendo. Um equívoco que, aliás, a Suprema Corte americana, no último dia 29 de junho deste ano, já declarou inconstitucional por lá. Já temos sangue derramado demais de homens e mulheres que vêm defendendo a aplicação da lei e têm tombado pela mão do crime organizado. Não dá para ter penas diferentes a depender das profissões que essa Câmara aqui escolhe. É inacreditável. Em uma semana movimentada no plenário da Câmara, foram analisados projetos nas áreas de educação, saúde e justiça. Uma das propostas que gerou polêmica foi a que altera a lei de cotas nas universidades. O texto diminui de 1,5 para 1 salário mínimo a renda per capita familiar do estudante e prevê a exigência que tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Uma das inovações é a que permite que os integrantes dos quilombos também possam ingressar no ensino superior por meio de cotas. A relatora do projeto, deputada Dandara, do PT do Rio Grande do Sul, primeira deputada cotista do país, destacou que a educação transforma vidas. Este projeto trata de garantir o direito à educação a pessoas negras, a pessoas indígenas, a pessoas quilombolas e principalmente pessoas de escola pública e de baixa renda. Trata de garantir o direito de pessoas com deficiência à educação. Não é pouca coisa. É o reconhecimento da Câmara dos Deputados de que a educação é capaz de transformar vidas. A educação é capaz de criar oportunidades. Eu sou o resultado da lei de cotas. Tenho muito orgulho de ter sido cotista na graduação e na pós-graduação. Se não fosse a lei de cotas, nobres deputados e deputadas, eu não estaria aqui. Se não fosse a ação afirmativa de reserva de vagas, não teríamos uma jovem negra de periferia, professora, mestre em educação e deputada federal. Eu lembro quando a lei de cotas começou a ser implementada no país, as pessoas diziam que a maioria dos pobres eram negros. E hoje nós vemos que a intenção não é privilegiar os mais pobres, e sim ter uma equiparação entre brancos e pretos nos espaços de poder, nos espaços públicos. Isso é um verdadeiro absurdo. Ou não temos brancos que nascem em favelas, ou não temos brancos que não tiveram oportunidades, ou não temos negros que nascem em berço de ouro, que têm várias oportunidades e estudam nos melhores colégios. Essa política, como disse, é uma política que tem em seu objetivo a superação do racismo estrutural, institucional, e o Estado que assume nesse momento essa superação a partir dessa ocupação das cadeiras das universidades nos institutos federais e nas cadeiras dos altos escalões da administração pública e do mercado de trabalho. A Suprema Corte americana, no último dia 29 de junho deste ano, já declarou inconstitucional por lá. Lembrando que os programas de admissão de Harvard e de UNC não podem ser conciliados com as garantias de cláusula de proteção igualitária e fala que ambos os programas carecem de objetivos suficientemente focados e mensuráveis que justifiquem o uso da raça, empregando a raça de forma inevitavelmente negativa, envolvendo estereótipos raciais e que não possuem pontos finais significativos. Eu fiquei perplexo quando o deputado adversário sobe à tribuna e não entende por que ter diferença.
é porque os pretos estão na mira, no cano da polícia, todo dia nas periferias da cidade brasileira. É porque, se for olhar qualquer critério de desigualdade, é o povo preto que está ali. Não me venha falar que os Estados Unidos estão revisando, veja bem, porque agora uma maioria conservadora no Suprema Corte. Lá já são 60 anos de ações afirmativas que permitiu ter até um presidente da República negro. E nós não temos, porque nós não temos oportunidade. É por isso, presidente, que eu não abri mão de falar, porque eu tenho orgulho de ser preto, ser deputado federal, ser da periferia, vir do movimento dos estudantes, lutar por cotas, e eu quero celebrar, vencemos, teremos cota para garantir igualdade racial no Brasil. É muito importante que nós observemos o dia de hoje e lutemos para que nós possamos ter dandaras, zumbis e outros tantos no Brasil. Da universidade, que aumentou mais de 500% a população indígena na universidade, que hoje chega mais de 70 mil indígenas. Parabenizar a companheira Dandara, porque entendemos que lutamos pela universidade do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. Agora é a política de cota, mas já estamos criando GT para criar a primeira universidade indígena, porque as cotas abrem as portas, 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 as cotas abrem as portas para entrar indígena e negro e para derrubar o racismo. Os deputados comemoraram a aprovação do projeto. A proposta será analisada agora pelos senadores. O plenário aprovou o projeto que institui gratificação por acúmulo de função para defensores públicos da União. O relator, defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, afirmou que a proposta garante o acesso à justiça das pessoas mais carentes e vulneráveis do país. Este projeto não é para os defensores e defensoras públicas, não é para a defensoria pública, é para o povo brasileiro, para as pessoas mais carentes que precisam do defensor público dos municípios, nas circunscrições do Poder Judiciário federal e estadual. Não é um projeto para atender defensores e defensoras públicas, é para atender o povo mais vulnerável, dos interiores do nosso país, que não dispõe de defesa, de condições de contratar um advogado. E o defensor público vai suprir isso, pasmem, com um recurso de 10 milhões de reais no ano, para justamente aumentar a produtividade e poder proporcionar àquela população mais vulnerável um auxílio em uma hora que certamente precisa de defesa. Ele trata da gratificação aos defensores públicos da União que irão atender nas varas onde ainda não tem a defensoria instalada, possibilitando que os atuais defensores possam estender o seu trabalho para atender mais pessoas, para poder fazer com que aquelas pessoas carentes que não podem pagar advogados, que têm processos nas varas federais, tenham, através desse projeto, a condição de contar com algum tipo de defesa. Então é um projeto extremamente importante. O projeto segue agora para análise do Senado. O plenário aprovou ainda a proposta que torna homicídio qualificado aquele praticado contra membros do Ministério Público e da magistratura no exercício de sua função. O parecer do relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, prevê medidas como escolta, uso de colete balístico ou de veículo blindado. Venho aqui hoje em nome de Tiago Faria, assassinado em Pernambuco, Francisco Lins, assassinado em Minas Gerais, Marcelo Dário, assassinado no Rio Grande do Sul, promotores de justiça que morreram pela mão do crime organizado. Venho aqui em nome de Alexandre Martins, assassinado no Espírito Santo, Patrícia Scioli, juíza assassinada no Rio de Janeiro, Antônio Machado, juiz assassinado em São Paulo. Para não me estender mais nessa lista fúnebre, nós já temos sangue derramado demais de homens e mulheres que vêm defendendo a aplicação da lei e têm tombado pela mão do crime organizado. Esse projeto não é projeto de privilégio. Aqui não se aumenta a pena.
Aqui se reconhece como de direito o que foi reconhecido para a segurança pública. A pena precisa ser idêntica, o processo precisa ser idêntico, independente da profissão da vítima. A condenação, o crime, ele precisa ser para penalizar o ato. Ou vocês acham que o criminoso vai escolher a vítima? Opa, esse aqui é promotor, esse aqui é advogado, então eu não vou assassinar, não vou cometer lesão corporal? Pelo amor de Deus, deputados! Ou todo mundo está no sistema, ou todo mundo não está no sistema. Não dá para ter penas diferentes a depender das profissões que essa Câmara aqui escolhe. É inacreditável. Eu venho aqui defender a classe dos advogados do Brasil. Justamente porque tantos e tantos advogados são ameaçados, sofrem violência, muitos inclusive são assassinados por conta justamente das suas pautas, daquilo que eles defendem em relação aos seus clientes. Muitos advogados que defendem mulheres são assassinados. Existem várias pesquisas que mostram, e matérias que mostram o assassinato de advogados e advogadas, quando da defesa de seus clientes, quando da defesa do direito do cidadão. Então, quando se fala nessa questão, que nós venhamos a incluir e aprovar a classe de advogados e advogadas com registro na OAB, para que eles também possam ter a mesma proteção. O problema que eu quero conversar com o relator, e nós estamos agora destacando uma emenda, presidente, que o projeto foi um pouco além. No quesito que ele pede proteção policial, e é muito justo quando for necessário e dentro do análise, nós queremos acrescentar a segurança pública também. Dou até o exemplo do Coronel Telhada, que já participou de vários casos perigosos, já teve sua casa metralhada algumas vezes, e quando o policial precisar também dessa segurança diferenciada para proteger a sua vida, que ele tenha essa previsão legal. Já que os magistrados, os promotores estão entrando na lei que é dos policiais, nada mais justo os policiais também serem contemplados com essa proteção quando necessária. Houve um acordo no Colégio de Líderes para que o projeto fosse aprovado na forma original, preservando tão somente neste momento magistratura e Ministério Público. Eu sou advogado, mas em nome do cumprimento do acordo, eu oriento a votação? Não. O acordo deve prevalecer. Neste momento que estamos discutindo e aprovando, é considerar atividade de risco para membros do Ministério Público e da magistratura. Outras tantas categorias que poderiam estar sendo incluídas, nós não estamos incluindo em função de um acordo que foi pré-estabelecido. Infelizmente, tenho que chamar essa atenção para que as coisas andem num cunho de normalidade, para que amanhã esta casa não venha a apanhar sem necessidade por projetos que sejam desfigurados na sua essência. Esse projeto trataria-se apenas de magistratura. Por acordo foi incluído o Ministério Público. As outras categorias a gente pode tratar se merecem, se não merecem, em projetos específicos. É o apelo que esta presidência faz, principalmente ao Colégio de Líderes. O acordo, depois que é feito, ele é feito. E é para ser cumprido. Por isso, o PCdoB votará não. Os deputados aprovaram também o projeto que impede o contingenciamento de recursos destinados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. A proposta contribui para tornar mais rápida a análise de patentes e o desenvolvimento da indústria no país, segundo o deputado carioca Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede entende a importância do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também compreende que ele não pode estar restrito pelas regras da ortodoxia neoliberal que arrocham o orçamento, inclusive retardando a confirmação de patentes e, por consequência, o desenvolvimento científico e industrial do país. Eu não vejo razão por essa tara de engessar o orçamento. Você tem à disposição uma quantidade X de recurso. E aí você diz para alguém que está sendo pago para gerir esse recurso, dizer, você não pode gastar menos do que X para essa atividade burocrática. Mesmo que
esse recurso faça falta para merenda escolar, para comprar remédio. Você não pode, está proibido de economizar, de cortar despesa desse órgão burocrático, mesmo que for para fazer algo que eu considero mais importante. A exemplo, remédio, merenda escolar. É isso que está sendo decidido, o engessamento prévio de uma conta futura que não se sabe o que se precisará quando acontecer alguma eventualidade. A Câmara dos Deputados aprovou ainda o projeto que estabelece multa para bancos que concederem empréstimos consignados sem autorização de aposentados do INSS ou de servidores públicos. A multa será de 10% se a instituição não provar que houve fraude. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, falou da necessidade de proteção aos idosos. Eu acho que a gente conseguiu, mais uma vez, construir o consenso nessa casa numa matéria de tantos projetos de lei, de tantas diversidades de pensamento, mas que une esta casa, porque todos nós defendemos os mais idosos, os mais vulneráveis, os mais pobres desse país. Quando nós elaboramos esse projeto, esse ano, foi a partir de um dado que aqui está do IDEC, que 22% de todas as reclamações relacionadas a crédito consignado, a maior parte delas era justamente por créditos não solicitados, não contratados. Ou seja, a financeira, o banco ia lá, depositava o dinheiro na conta do aposentado, do servidor, sem que houvesse qualquer contrato, e no mês seguinte começava a cobrar juros. E as pessoas tinham uma dificuldade tremenda para provar que não fizeram. É uma inversão da lógica. A proposta será enviada ao Senado. Outro projeto aprovado é o que inclui educação política e direitos da cidadania no currículo escolar do ensino básico. O Brasil e a educação é o cerne de toda uma sociedade. E o que forma um cidadão é a educação. Nós estamos formando jovens para um vestibular, mas despreparados para a vida em sociedade. Que não conhecem os seus direitos, os seus deveres. Que são obrigados a votar com 18 anos e não aprendeu na escola o que faz um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Que vai lá comprar a sua geladeira e não sabe fazer um cálculo de juros. Escola é lugar de descoberta do mundo como ele é, do mundo como ele deveria ser e do que a gente tem que fazer para ele se tornar o que deveria ser. Se isso diz respeito ao ensino das linguagens, das ciências da natureza, isso também diz respeito à questão da realidade social e política do Brasil. E isso já está na LDB. Portanto, em tempos que as pessoas dizem que não podemos falar da realidade do país na sala de aula, é preciso que se diga que a LDB e a Constituição já determinam isso. Os deputados aprovaram um projeto que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. O objetivo é integrar ações de educação, assistência social e saúde, com ênfase na saúde mental, e prever serviços de psicologia e serviço social nas escolas públicas. Essa política nacional é uma política extremamente importante que busca trazer integração e articulação de políticas educacionais e políticas de saúde mental. O que a gente quer é ter o psicólogo, o assistente social como parte ativa dessa construção dentro da escola, que a gente possa trazer toda a comunidade escolar com responsáveis, profissionais da educação, para que a gente possa fazer esse debate, enquanto instituição escolar, estar preparados para amparar e acolher os nossos jovens. A proposta retorna ao Senado para nova votação. No final da noite de quarta-feira, o plenário aprovou ainda projeto que prevê o desenvolvimento de ações de promoção do direito da criança ao brincar e de fortalecimento da parentalidade positiva. É fundamental que nós olhemos para as crianças como sujeitos de direitos e não como objeto de violência. E, infelizmente, mais de 70% das violências que chegam no corpo das crianças brasileiras acontecem dentro de casa, e por isso é muito fundamental políticas públicas para enfrentar o que é a violência doméstica contra crianças e a própria violência do Estado contra crianças. A proposta será enviada ao Senado.
Os deputados reagiram às afirmações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que defendeu o maior protagonismo econômico e político dos estados do Sul e Sudeste e comparou a região Nordeste com vaquinhas que produzem pouco. O governador mineiro não levou em consideração o fato que uma imensa parte do PIB do Sul e do Sudeste, principalmente de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, foi e é construído com o trabalho de nordestinos e nortistas. E, portanto, é uma fala preconceituosa, é uma fala que deva merecer desta casa, independente da condição de cada parlamentar, o mais veemente repúdio, porque esta casa, senhor presidente, esta casa é a casa da união do Brasil. Qualquer um que trabalhe pela desunião, pela separação, está trabalhando contra esta casa e contra o parlamento. O deputado que me antecedeu teve sim um discurso separatista. Quando o governador Zema se pronuncia e ele é atacado porque em 2026 ele é um forte candidato à presidência da República. Você querer uma melhor destinação de verbas públicas para os estados não é separatismo. São Paulo, por exemplo, quando envia R$100 para Brasília, tem um retorno de apenas R$9 para o seu estado. O Maranhão, no Nordeste, que foi governado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que entregou o estado com o menor IDH do Brasil, quando envia R$100 para Brasília, tem um retorno de R$338. Tirando que Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo têm 42% da população. E a representatividade nessa casa é menor do que 42%. Somente 9 senadores representam 42% da população. Região Sul e Sudeste melhora sim, tem que melhorar sim o protagonismo político nessa casa. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Se faz necessário que os respectivos países que compõem a Amazônia deem prioridade, sejam elas orçamentárias, de políticas públicas, tanto no social quanto na estruturação de cadeia produtiva. Segundo, que os debates encaminhados pela cúpula de países que têm a preocupação com o bioma amazônico, que eles possam ser concretizados. Haja vista que a maioria dos tratados, de forma prática, se traduziram em palavras e documentos que não foram concretizados. Terceiro, que os países que contribuem de forma significativa, e aí eu destaco a Europa, a América do Norte, bem como alguns países do Oriente, para o aquecimento global, para que eles façam o dever de casa e que paguem pelos serviços ambientais.